Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta sexta-feira, 13 de agosto. Ministro Alexandre de Moraes decreta prisão preventiva de Roberto Jefferson. O presidente do PTB é investigado em inquérito que apura a existência de organização criminosa digital que atua contra a democracia e o Estado de Direito. Esse é um dos destaques da edição de hoje. Você vai conferir também. Ministério Público do Rio de Janeiro pede prisão preventiva da deputada cassada Flor de Lis. Governo de São Paulo entra com ação no Supremo por causa de distribuição de vacinas. Número de pessoas presas vacinadas sobe quase 50% em 15 dias. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou a prisão do ex-deputado Roberto Jefferson, presidente do Partido Trabalhista Brasileiro. O pedido foi feito pela Polícia Federal em inquérito que apura a existência de organização criminosa com forte atuação digital e que teria a nítida finalidade de atentar contra a democracia e o Estado de Direito. No pedido de prisão preventiva, a Polícia Federal afirma que Roberto Jefferson tem usado postagens em redes sociais e entrevistas para repetidas vezes atacar integrantes de instituições públicas, desacreditar o processo eleitoral brasileiro, reforçar o discurso de polarização e de ódio e gerar animosidade dentro da própria sociedade brasileira, promovendo o descrédito dos poderes da República. A Polícia Federal argumenta que a prisão cautelar é necessária para evitar o acirramento e o estímulo a tais práticas, já que durante a investigação policial identifica-se um agravamento da atual incisiva de Roberto Jefferson Monteiro Francisco, que passou a reiterar divulgações de ofensas de variadas formas em mídias de comunicação, ao mesmo tempo em que incita pretensos seguidores a agirem licitamente, em violação às regras do Estado Democrático de Direito, indicando inclusive uma crescente agressividade no discurso impositora da cessação de atividade ilícita. Ao determinar a prisão do ex-deputado, o ministro Alexandre de Moraes afirmou que os fatos narrados pela polícia condizem com as provas colhidas no âmbito dos inquéritos, das fake news e dos atos antidemocráticos, assim como se assemelham ao modo de atuação da organização criminosa digital investigada por atentar contra a democracia e o Estado de Direito. De acordo com o relator, os elementos demonstram uma possível organização criminosa, da qual, em tese, o representado faz parte do núcleo político, que tem por um dos seus fins desestabilizar as instituições republicanas, principalmente aquelas que possam contrapor-se de forma constitucionalmente prevista a atos ilegais ou inconstitucionais, como o Supremo Tribunal Federal e o próprio Congresso Nacional, utilizando-se de uma rede virtual de apoiadores que atuam de forma sistemática para criar ou compartilhar mensagens que tenham por mote final a derrubada da estrutura democrática e o Estado de Direito no Brasil. A investigação reúne várias entrevistas concedidas por Roberto Jefferson, além de postagens em redes sociais, onde o presidente do PTB publica vídeos e declarações onde exibe armas, faz discursos de ódio, homofóbicos e incentiva a violência, além de manifestar-se frontalmente contra a democracia e as instituições essenciais à manutenção do regime democrático de direito, entre elas o Supremo Tribunal Federal. Na decisão, o ministro considerou que existem fortes indícios de materialidade e autoria de mais de 10 crimes como calúnia, difamação, injúria, incitação ao crime, apologia ao crime e associação criminosa. Além da prisão preventiva, Moraes determinou a busca e apreensão de armas e munições e também de aparelhos em endereços relacionados a Roberto Jefferson, assim como o bloqueio das contas do ex-deputado no Twitter para a interrupção dos discursos criminosos de ódio e contrário às instituições democráticas e às eleições.
O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro pediu hoje a prisão preventiva da ex-deputada federal Flor de Lis dos Santos Souza. Em agosto de 2020, Flor de Lis foi denunciada como mandante do assassinato do marido, o pastor Anderson do Carmo. Na época, segundo o Ministério Público, ela não teve a prisão pedida por deter imunidade parlamentar. No entanto, com a cassação do mandato na Câmara dos Deputados nesta semana, a promotoria entendeu que a situação jurídica de Flor de Lis deve ser revista. De acordo com o MP, é necessário sanar a desproporcionalidade que havia entre as medidas cautelares impostas e os fatos imputados a ela. E ainda que a liberdade de Flor de Lis representa risco ao processo. O pedido de prisão preventiva foi encaminhado à Terceira Vara Criminal de Niterói. O aumento da vacinação nas penitenciárias e unidades do sistema socioeducativo tem desacelerado os registros de mortes por Covid entre presos e servidores. O levantamento é do Conselho Nacional de Justiça. Mais de 357 mil pessoas presas receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19. A vacinação subiu 47,3% em 15 dias, comparado ao boletim anterior. Somadas as 97.700 imunizações entre servidores, já são mais de 455.200 pessoas que estão ou atuam no sistema prisional e no sistema socioeducativo que receberam ao menos a primeira dose. Quanto maior a proteção contra a doença, menor o ritmo de mortes nas penitenciárias e unidades. Em maio, por exemplo, foi registrado crescimento de 9% no número de mortes. Agora ficou em 1,5%. Os números são do departamento do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, que monitora e fiscaliza o sistema carcerário, a partir de dados informados pelas autoridades locais. A iniciativa tem o apoio do programa Fazendo Justiça, parceria do CNJ com o PNUD, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. O objetivo é superar os desafios do sistema carcerário. Segundo o levantamento, desde o início da pandemia, em março do ano passado, o sistema prisional registrou 90.642 casos de Covid e 561 mortes entre servidores e presos. Já no sistema socioeducativo, foram 10.594 casos confirmados, com 101 mortes, todas de servidores. O governo de São Paulo entrou com uma ação no Supremo contra a mudança na metodologia do Ministério da Saúde para o repasse de imunizantes aos estados e ao Distrito Federal. Segundo a Procuradoria-Geral do Estado, a adoção dos novos critérios no início deste mês já teria retirado de São Paulo 228 mil doses da vacina da Pfizer. O pedido é que o Supremo estabeleça um tempo mínimo para a transição dos critérios e que, enquanto isso, São Paulo receba as doses previstas antes da alteração. O Estado pede ainda que os novos critérios não sejam aplicados à distribuição da segunda dose dos imunizantes. O relator da ação é o ministro Ricardo Lewandowski. O Tribunal de Justiça de São Paulo abre na próxima segunda-feira as inscrições para o concurso de provas e títulos de ingresso na magistratura. E pela primeira vez na história do Tribunal Paulista, um concurso público para juiz vai ser presidido apenas por mulheres. A presidente do concurso é a desembargadora Silvia Rocha e as substitutas também são duas mulheres. Este ano, o Conselho Nacional de Justiça aprovou uma recomendação aos tribunais para observarem a composição proporcional de gênero na formação das comissões organizadoras e banca examinadoras de concursos para a magistratura. A medida busca estimular a participação institucional feminina no Poder Judiciário. Os interessados em fazer o concurso devem se inscrever no site da Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista, www.vunesp.com.br. O presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Fux, está agora em Manaus para fazer a conferência magna do 7º Encontro Amazonense de Notários e Registradores. O evento discute aspectos importantes para a atividade cartorária, como inovação tecnológica, direito à moradia, processo de regularização, atos de cidadania e desjudicialização. O encontro é transmitido ao vivo pelo canal do YouTube da Anoreg Amazonas. E veja a seguir, STJ prorroga afastamento de desembargador do Rio de Janeiro, denunciado por corrupção e lavagem de dinheiro. Voltamos já. A Constituição Federal de 88, ela tem foco na democracia e nos pressupostos
de liberdade e igualdade social que também fundamentam o Estado democrático de direito e faz parte também dos anseios do povo brasileiro. A ministra do Superior Tribunal de Justiça, Isabel Galotti, atendeu o pedido do Ministério Público Federal e prorrogou por mais um ano o afastamento cautelar do desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Mário Guimarães Neto. De acordo com o processo, dirigentes da Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro teriam feito pagamentos ao desembargador para assegurar a obtenção de decisões judiciais favoráveis aos interesses das empresas. O Ministério Público argumentou que diligências poderiam ser afetadas caso Mário Guimarães Neto retornasse ao cargo. A decisão da ministra deverá ser submetida à Corte Especial. O Superior Tribunal de Justiça ficou em primeiro lugar entre os tribunais superiores no ranking da Transparência do Poder Judiciário 2021. O STJ alcançou o percentual de 91,18% no ranking da transparência. E com esse resultado está em primeiro lugar entre os tribunais superiores, passando da 50ª colocação geral para o 41º lugar. Instituído em 2018 pelo Conselho Nacional de Justiça, o ranking tem como objetivo valorizar os tribunais e conselhos que mais se destacam no fornecimento proativo da informação, de maneira clara e organizada, dentro do escopo da Lei de Acesso à Informação no Portal da Transparência. Em 2018, primeiro ano de aferição, o STJ alcançou 75% de adequação aos critérios do ranking. No ano seguinte, o percentual subiu para 79,7%. E em 2020 chegou a 85,97%. Neste ano, a apuração abrangeu questões relativas à gestão, audiências e sessões, serviços de informações ao cidadão, ouvidoria, tecnologia da informação e comunicação, acessibilidade e sustentabilidade, entre outros campos. Resultado dos esforços da ouvidoria do STJ e das demais unidades envolvidas na pesquisa, o desempenho alcançado em 2021 assegura ao STJ 90 pontos no item Transparência do Prêmio CNJ de Qualidade, o que significa a segunda maior pontuação. E a primeira turma do STJ decidiu que a cobrança de IOF em adiantamento a exportadores é ilegal. O recurso teve origem em ação na qual uma empresa requereu o afastamento da exigência trazida pelo Decreto 6.339 de 2008, que alterou o Decreto 6.306 de 2007 para estabelecer a alíquota de 0,38% sobre operações de adiantamento sobre contrato de câmbio, ACCS. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região manteve a sentença que julgou procedente o pedido da ação da empresa para afastar a cobrança da Fazenda, por entender que o contrato de adiantamento de câmbio não é hipótese de incidência do tributo, apesar da determinação do decreto. Contra a decisão, a Fazenda Nacional interpôs recurso especial ao STJ para manter a cobrança de 0,38% de IOF. O relator no STJ, ministro Gurgel de Faria, explicou que o ACC não representa uma operação de crédito, mas uma operação de câmbio de forma antecipada, pois é vinculada à compra a termo de moeda estrangeira. Dessa forma, segundo Gurgel de Faria, quando se trata de operação de câmbio vinculada às exportações, sempre se aplicou a alíquota zero de IOF, seguindo a orientação constitucional de que não se exportam tributos. Seguindo o voto do relator, a primeira turma entendeu por negar provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional, que buscava cobrar o imposto sobre crédito no momento da formalização do adiantamento, como previsto na vigência do Decreto 6.339 de 2008. A Seara Alimentos da cidade de Ceará, em Santa Catarina, vai ter que indenizar um empregado que tinha que se deslocar em roupas íntimas diante dos demais colegas durante a troca de uniforme. A decisão é da segunda turma do TST. Na reclamação trabalhista, o empregado que atuava no setor de presuntaria sustentou que os trabalhadores da empresa eram obrigados a se deslocar apenas de cueca diante dos demais colegas por cerca de 15 metros até o ponto de recebimento do uniforme, que, segundo ele, era entregue por mulheres. Pelo constrangimento, o profissional pediu na Justiça do Trabalho indenização por danos morais.
em primeiro grau, o pedido foi negado. O Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região em Santa Catarina manteve a sentença por entender que o profissional não havia demonstrado que, ao participar dessa rotina, tenha sido submetido a situação vexatória ou tenha sido alvo de chacotas. Segundo o TRT, a situação não é capaz de atingir a honra, a boa fama ou o relacionamento familiar, funcional ou social do homem comum. O caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho. A relatora, ministra Maria Helena Malman, explicou que o fato viola princípios basilares da atual ordem constitucional, que dizem respeito à proteção da dignidade humana e da valorização do trabalho humano. Um dos precedentes citados por ela assinala que o fato de a barreira sanitária visar a assegurar o processamento de alimentos em ambiente higienizado não autoriza o desapreço à proteção da intimidade do empregado. Assim, a segunda turma acompanhou o voto da relatora, que condenou a Seara Alimentos ao pagamento de indenização por danos morais ao empregado no valor de R$10 mil. A decisão foi unânime. E também por unanimidade, a sexta turma do TST rejeitou o pedido de um supermercado do Rio Grande do Sul para que fosse cassada a reintegração imediata de empregado demitido. O trabalhador entrou com uma ação pedindo que fosse reintegrado depois de ter sido demitido pela rede de supermercados Walmart. Em 2006, a empresa instituiu uma norma interna que previa que os empregados só poderiam ser demitidos depois de passarem por 3 fases de desenvolvimento na rede. Mas esse procedimento não foi respeitado. O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no Rio Grande do Sul, entendeu que a norma adere ao contrato de trabalho como condição benéfica ao trabalhador e que, portanto, seu cumprimento seria obrigatório para legitimar a dispensa sem justa causa. O TRT frisou ainda não se tratar de reconhecimento de estabilidade, mas apenas do direito de um empregado ser submetido à política instituída pela empresa. A rede Walmart recorreu ao TST pedindo a cassação da ordem de reintegração imediata do trabalhador ao emprego. O supermercado alegou haver divergência jurisprudencial entre os TRTs sobre a obrigação de reintegração, estando o tema afetado pelo TST em incidente de recurso repetitivo, e de que a reintegração imediata do empregado traria custos à empresa. A relatora do caso na sexta turma, ministra Kátia Arruda, rejeitou o pedido da rede Walmart, por entender que não houve perigo na demora da prestação jurisdicional, uma vez que o empregado já foi reintegrado ao emprego e os salários dele são pagos em contraprestação aos serviços prestados. A ministra considerou prudente observar o princípio do indúbio pró-operário, que beneficia o empregado, ressaltando não haver dano irreparável para a rede de supermercados. A decisão foi unânime. E no próximo bloco você vai saber como funcionam as audiências públicas promovidas pelo Supremo Tribunal Federal. Em instantes. A nossa Constituição, em vários artigos, ela preza pela solução pacífica das controvérsias dos seus cidadãos. Então, ela é dinâmica, ela sempre atende aos anseios da sociedade e cada vez mais nós temos que prestigiá-la para que continuemos com o Estado democrático de direito. Há 14 anos, o Supremo Tribunal Federal tem realizado audiências públicas para discutir diferentes temas que são julgados na Corte. Até hoje já foram 33 encontros que reuniram especialistas, juristas e representantes da população. Na reportagem especial dos 130 anos do STF na Era da República, você vai ver como as audiências públicas ajudam a aproximar ainda mais o judiciário da sociedade. Sou Eliane, faço parte do movimento das Mães de Manguinhos, uma favela do Rio de Janeiro, da zona norte do Rio de Janeiro. Sou familiar e vítima de familiar. Tive meu filho alvejado e encarcerado. E é em nome dessa favela, que é tão marginalizada, tão criminalizada,
que eu começo a minha fala. Em 1999, a legislação passou a prever as audiências públicas no judiciário. Um dos principais objetivos da audiência pública é propiciar a participação social no processo de deliberação constitucional, na tomada de decisão por parte dos ministros e ministras. Então, obviamente que os ministros e as ministras, eles são municiados, né, dos argumentos, ou enfim, todos os argumentos jurídicos necessários, só que existem muitas especificidades dentro de algumas discussões e eles se colocam à disposição para ouvir justamente a população, técnicos ou grupos interessados também. As audiências públicas elevaram o trabalho do Supremo Tribunal Federal. Os ministros ouvem propostas, dúvidas, sugestões, pedidos. Assim, a participação da sociedade é ainda mais valorizada no Estado Democrático de Direito. Aqui no STF, a primeira audiência pública foi em 2007, sobre o uso de células-tronco embrionárias, em pesquisas e terapias. A Lei de Biossegurança, que regulamenta a pesquisa com o uso de células-tronco, foi aprovada em 2005 pelo Congresso Nacional. A Procuradoria-Geral da República questionou a constitucionalidade da norma. A audiência foi iniciativa do ministro Aires Brito, para ouvir explicações sobre o tema complexo. A discussão sobre quando começa a vida do ponto de vista científico, religioso e jurídico foi destaque nessa audiência. É um tema que se ramifica por diversas áreas do saber científico e daí a presença neste recinto de bioéticos, de geneticistas, de pesquisadores, professores, antropólogos, médicos em geral, filósofos e além de pessoas que também estudam o tema da vida, sobretudo do seu virginal início, pelo prisma da religiosidade. O julgamento foi em maio de 2008, quando o Supremo decidiu que a Lei de Biossegurança não fere a Constituição. Para o professor e doutor em Direito Cássio Scarpinella Bueno, as audiências revolucionaram o trabalho da Corte. Desmistificar um pouco aquela ideia, né, também, ao meu ver, ultrapassada para os dias de hoje, mas de que o juiz, seja o juiz da Suprema Corte, seja qualquer magistrado, é um cara dentro da caverna, afastado da sociedade, afastado do povo, não quer ouvir. Não, pelo contrário. A audiência pública pode ser convocada pela presidência do Supremo Tribunal Federal ou pelos relatores, que avaliam a necessidade de aprofundar o debate sobre algum tema. O trabalho segue as normas do regimento interno do Supremo. Após a convocação, os interessados se inscrevem, a Corte seleciona os participantes e informa a relação dos habilitados. A audiência pública mais recente, em junho deste ano, sobre o monitoramento prisional, foi convocada pelo ministro Gilmar Mendes. Muitos contribuíram para que o STF adote medidas com o objetivo de garantir o cumprimento de uma decisão da Corte, em habeas corpus coletivo, concedido para que presos responsáveis por crianças ou pessoas com deficiência tenham a pena de prisão preventiva substituída pela prisão domiciliar. A realização desta audiência pública, que está ocorrendo de forma inédita na fase de implementação, monitoramento deste habeas corpus coletivo, após o julgamento de mérito da questão por parte da segunda turma, é mais um esforço realizado por esta Corte para lidar com essa questão. A situação aqui está precária, porque a agente familiar, eles já estão pagando pelo erro deles. E o sistema não fornece nada para a gente, não fornece informações como que eles estão. Heloísa Machado de Almeida, especialista em direitos humanos, destaca o alcance social desse debate. Nessa audiência, além da participação de acadêmicos, professores, pesquisadores e dos operadores do direito que atuam no processo criminal, como promotores, advogados e juízes, essa audiência teve a capacidade de ouvir aquelas pessoas afetadas pelo aprisionamento, pela privação de liberdade no Brasil, sejam os próprios egressos, sejam familiares de pessoas ainda em situação de privação de liberdade. Em 2008, entidades se pronunciaram em audiência sobre a possibilidade de mulheres grávidas de fetos com malformação cerebral realizarem ou não a antecipação terapêutica do parto. Foram 4 dias de intenso debate. Depois, os ministros decidiram sobre a matéria, pelo direito à interrupção da gravidez de feto sem cérebro. Entre outros temas discutidos pelo STF estão o financiamento de campanhas eleitorais, a judicialização do direito à saúde,
biografias não autorizadas, ensino religioso em escolas públicas, marco civil da internet, redução da letalidade policial. De 2007 para cá, o Supremo já realizou 33 audiências públicas. A pandemia trouxe desafios, mas os encontros virtuais democratizaram ainda mais a participação. Eliminaram barreiras como a distância e a necessidade de viagens e deslocamentos. O formato também resultou num debate mais plural. É um instituto que vem evoluindo nesse sentido, para fundamentar ou endossar a deliberação. Vamos dizer assim, mais redondo, pensando num âmbito de discussão circular e menos quadrado, né? Menos um desfile de apresentações. O resultado final é óbvio que, por definição, vai desagradar uma parcela da sociedade, vai desagradar a parcela de governo, mas ela foi devidamente filtrada por esse mecanismo democrático de participação, né? Então, a forma final, é como se, né, o produto final, ele é mais palatável, ele é mais digerível para a sociedade, porque foi debatido. E uma última notícia. Há pouco, a Justiça do Rio de Janeiro acolheu o pedido do Ministério Público do Estado e determinou a prisão preventiva da deputada cassada Flor de Lis. A decisão também determina que ela seja encaminhada para uma unidade prisional diferente das que estão os demais acusados pelo assassinato do pastor Anderson do Carmo. O Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você, um ótimo fim de semana. Até segunda.